Άγνη παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Vamos continuar. Ok. Bom, eu estava tentando localizar a passagem, né, a passagem de São João, né, João 15, 26, 27, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, qual é a importância disso? Veja, nós temos aqui o envio é uma coisa, procedência é outra. E qual é a importância disso? É uma mera questão semântica, sim. Mas acontece que numa cirurgia, o neurocirurgião, por exemplo, na hora que está fazendo a cirurgia do cérebro, se ele errar 1 milímetro, ele acaba com a vida de alguém. Então, isso aqui não é um detalhe menos interessante. Outra coisa, veja, existe um princípio na teologia patrística grega, a economia da salvação, em Santo Irineu de Leão, ele fala que o Espírito Santo e Cristo são as duas mãos do Pai em via da salvação. Cristo só é Cristo aqui graças ao Espírito Santo. Então, a salvação é cristológica e pneumatológica. Estão juntos. Então, a Trindade está junta o tempo todo. O Pai envia a Cristo e envia o Espírito Santo. Então, vamos ver rapidamente aqui o texto da monarquia do Pai, que nos dá essa ideia para entender a unidade e a diversidade da Santíssima Trindade. Os padres gregos sempre afirmaram que o princípio da unidade da Santíssima Trindade é a pessoa do Pai. É o princípio das outras duas pessoas. Então, são as hipóstases, e já vamos entrar nessa distinção entre essência, hipóstases e pessoas, que é um tema muito difícil, mas nós temos que encarar, ok? Então, as pessoas têm relações. Por exemplo, quando falamos de pai, não existe pai sem filho, e não existe filho sem pai. É uma relação. E o Espírito Santo é comum ao Filho e ao Pai. Então, esse é o mistério da unidade de Deus. Os três são um só. Agora, para a nossa salvação, há uma manifestação de Deus em três pessoas. Já vamos, pouco a pouco, no final, nós vamos já clarificar esses conceitos, tá bom? Vamos ter paciência para, pouco a pouco, ir colocando isso na mesa. Então, é por isso que a Igreja Ortodoxa se opôs ao filioque, porque destruía as relações, porque, inclusive, se criaram algumas doutrinas, a subordinação do Espírito Santo seria, já li textos que dizem assim, o Espírito Santo é fruto do amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa. Ele não é fruto dos dois.
O Espírito de Deus está com Deus. O Espírito do Filho está sempre com o Filho. É sempre ele. É a mesma natureza. Portanto, não há diferenciação em relação à divindade. Há diferenciação nos modos da existência dos princípios da Santíssima Trindade, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vamos caminhando devagarinho para entender a unidade e a diversidade. O filhoque quebrou a monarquia do pai, divide com o filho. É pai e filho. Aí a Trindade, que era um triângulo, virou um triângulo invertido. O Espírito Santo embaixo, pai e filho aqui em cima, virou. Então, a teologia ortodoxa, ela segue uma linha de continuidade da patrística grega. Foram os gregos que elaboraram a doutrina da Santíssima Trindade. Ela não foi elaborada no Ocidente. É verdade que Tertuliano falava de hipóteses, mas não houve uma elaboração como foi feita pelos teólogos, os padres gregos que elaboraram isso, porque os padres gregos eles escaparam da armadilha do próprio nome de pessoa, como era utilizado, e da questão da natureza. Hipóteses na filosofia grega correspondia à natureza, à substância. E os padres gregos mudaram essa relação. Natureza e hipóteses na teologia patrística são diferentes, grega. Mas vamos em frente aqui. Há apenas um princípio de divindade e é, portanto, a monarquia de uma forma absoluta. Um só Deus, porque há um só Pai, segundo a fórmula dos padres gregos. Pessoas e natureza se estabelecem ao mesmo tempo, sem que uma preceda a outra. O Pai é fonte de toda a divindade na Trindade. Ele produz o Filho e o Espírito Santo, conferindo-lhe sua natureza, que permanece una e indivisa, idêntica a si mesmo nos três. Para os padres gregos, confessar a unidade da natureza é reconhecer o Pai como fonte única das pessoas que recebem dele a mesma natureza. E segundo São Gregório de Nacianzo, um só Deus é salvaguardado, ligando o Filho e o Espírito Santo a um único princípio, sem confusão, afirmando a identidade de substância e vontade da divindade. Assim, quando visamos a divindade, a causa primeira, a monarquia, nos aparece una. E para aqueles em quem está a divindade e aqueles que procedem do primeiro princípio, em igual eternidade e glória, adoramos os três. A única natureza dos três é Deus. Quanto à unidade, é do Pai, de quem procedem os outros, e ao qual estão ligados sem se confundirem, mas coexistindo com ele, sem se separarem pelo tempo, pela vontade ou pelo poder. Veja, quando nós falamos de proceder em termos da manifestação para nós aqui, a essência de Deus permanece inalterada. A manifestação de Deus é que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? O Pai nem aparece, ele envia, o Espírito Santo envia Cristo. Então, quem quer conhecer o Pai, olha para o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Cristo já explicou isso. Não sou eu que estou explicando, é Cristo que explicou. Bom, temos aqui, deixa
eu ver aqui um outro texto que nos vai ajudar. E só um minuto aqui. Hum, não, não, não. Então, é muito material para a gente estudar, para a gente, sabe? É, deixa eu ver aqui. Só um minuto. A fórmula final da doutrina da Santíssima Trindade fala de uma substância e três pessoas. A unidade de Deus, a ontologia do Deus, ou seja, o ser de Deus, consiste na substância de Deus. Isto, essa fórmula nos devolveria a ontologia grega da filosofia. Vou repetir. A unidade de Deus, a ontologia de Deus, consiste na substância. Os padres da igreja vão mudar essa compreensão filosófica. Não é a substância, mas a pessoa que é a manifestação de Deus. É Deus. Deus primeiro é Deus e logo existe como trindade, quer dizer, como pessoas. Aqui as palavras primeiro e logo se referem não ao temporal, mas à questão lógica e ontológica. Esta interpretação primou na teologia ocidental, desafortunadamente entrou na dogmática ortodoxa e nos manuais de teologia sobre os títulos de Deus Uno, seguido de sobre a Trindade. São os dois tópicos, né? Esta interpretação recai na assunção de que o princípio ontológico de Deus não se encontra na pessoa, e sim na substância. Esta é a ideia da filosofia, né, que prevalece a substância. E a teologia, pelo contrário, ele afirma a pessoa, porque a pessoa estabelece relações. E a pessoa, ela expressa a liberdade de Deus, coisa que não existia na filosofia grega. Lembremos que a filosofia grega era fatalista. É assim, é assim. Não havia liberdade. Esse foi o grande pulo que a patrística grega deu à teologia, porque Deus não precisava do mundo, por exemplo, e que para a cosmologia grega, Deus era concomitante ao mundo. E na Bíblia, e aí o judaísmo fala que Deus criou o mundo sem nenhuma necessidade, por puro amor, por liberdade. Esse é o grande princípio, ok? Entre os padres gregos, a unidade de Deus, o Deus uno, o princípio, causa ontológica do ser e da vida, não consiste na substância, mas sim na hipóstase. Hipóstase significa a pessoa do Pai. E aqui, então, é, essa ideia de hipóstases, que é uma das coisas mais complicadas que nós temos, para os gregos, hipóstases era o ser ontológico, a substância era o ser. Para a teologia patrística, a hipóstase é a existência. O conteúdo ontológico, o ser, para os capadócios, ele é individual e concreto. Já a substância é geral. Veja, a substância é a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma substância. Mas o modo de existência, Pai, Filho e Espírito Santo, são pessoas. E cada uma tem uma relação diferente. Por exemplo, nós não temos relação direta com o Pai. É impossível.
nós só veremos a Cristo. Ao Pai, jamais o veremos. Por quê? Porque nossa natureza não é igual à do Pai. Mas filho tem a nossa natureza, nós podemos ver ao filho. E vendo o filho, nós vamos ver o Pai. Agora, Espírito Santo, só vemos a manifestação dele. Os dons espirituais, né, se manifestam. Então, esse modo de existência são diferentes. Pai é uma coisa, filho é outra coisa, Espírito Santo é outra coisa. Então, é, a pessoa do Pai é o princípio de Deus. Quando nós falamos Deus, falamos o Pai. Inclusive, uma coisa muito interessante é que Deus, quando nós dizemos Deus é amor, sabe quem Deus é amor? Não é o Filho, não é o Espírito Santo. Deus Pai é o amor de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. O Pai é que ama. Então, o Pai ama e se manifesta pelo Filho. O Pai ama e se manifesta pelo Espírito Santo. Então, a pessoa do Pai, né, é o amor e é uma relação. Amor a algo, a alguém. Ok? Aí, só para terminar isto aqui, o problema do filioque está unido diretamente a este problema. É, a teologia trinitária de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, trouxeram algumas explicações que a teologia trinitária do Ocidente não aceitou. Então, para terminar esse ponto, a postura ontológica básica da teologia dos padres gregos poderia resumir-se no seguinte: existe uma substância, uma natureza, mas esta substância e natureza não existe sem a pessoa. Então, a hipóstase é a pessoa, é modo de existência é a pessoa. Essência isso é uma coisa. Tanto é que São Gregório Palamas vai falar das energias incriadas, né? A essência de Deus é uma coisa e as energias incriadas é a manifestação pessoal de Deus, né? Se manifesta através do Espírito Santo. Não existe uma pessoa sem substância ou natureza, mas o princípio ou causa ontológica do ser, o que faz dele que exista, não é a natureza, a substância, mas a pessoa. A pessoa é o que existe, é o ser que existe, enquanto algo que se realiza. Então, Cristo é algo que se realiza. Então, se nós falamos do Pai, o Pai é substância, o Pai é inacessível, mas o Cristo se realiza. O Espírito Santo se manifesta. Portanto, o ser depende não da substância, mas da pessoa. Portanto, o que resulta importante na teologia trinitária é que Deus existe graças a uma pessoa, o Pai, e não graças à substância. A substância é a característica da divindade. Não é? Agora, a pessoa é aquilo que se manifesta, se relaciona. Deus saiu de si mesmo e criou o mundo, criou o homem. Olha aqui. É uma relação pessoal. Nós não temos relações com a substância, temos relações com a pessoa. É isto que chama-se hipóstase. A existência pessoal, o modo de existência. O modo do Pai é um, o modo do Filho é outro, o modo do Espírito Santo é outro. Agora, a comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo é o fundamento do mistério da Trindade. Eles estão sempre juntos. Tanto é, só para terminar esta parte, no princípio Deus criou o mundo e o Espírito pairava e Deus disse, olha aí, Deus manifestado para nós. Bom, eu vou parar por aqui para ver quanto tempo nós temos e
Isso, o Porfírio, três hipóteses e uma ousia, que é a natureza, ou essência, ou substância, como quiserem. Ok? É divindade. Por isso que o arianismo negava a divindade de Cristo. Fazia de Cristo uma coisa, um ser criado. Cristo não é criado, Cristo é gerado. Ok? Vamos lá. Quanto tempo aí, Serafim? Isso, meu filho. Bom, por favor, eu não estou aqui sem saber quanto tempo temos ainda. Por gentileza, ô Serafim, alô? Ah, então temos. Ok, obrigado. Temos ainda alguns minutinhos. O que que acharam dessa tentativa de explicação? Deu para pelo menos ter um panorama geral da complexidade e da importância da doutrina trinitária? Toda a vida da igreja é trinitária, por isso que nós cantamos o tropário três vezes, porque é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, não é? A grande a secfonese, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a teologia, a liturgia, a vida espiritual da igreja ortodoxa é trinitária. O cristianismo contemporâneo, grande parte do cristianismo contemporâneo, espero não estar errado, é cristocêntrica. Alguns aceitam a trindade, claro, está na doutrina, mas na prática, se não me engano, é cristocêntrica. Ok? O que vocês acham disso? É, Porfírio? Então, todo tipo, veja, todas as heresias decorrem disso. Então, a gente, com esta explicação, pelo menos vamos ter claro de que podemos separar, no sentido analítico, claro, essas doutrinas que não têm fundamento. Como é que um cidadão chega numa igreja e diz que a Trindade não existe, que é mentira, chamando Cristo de mentiroso? Peraí, repete aí. Outra coisa, o Barnabé, existem, veja, nós temos igrejas históricas, por exemplo, a igreja episcopal, ou a igreja presbiteriana, melhor dito, aboliu o episcopado. E aí nós temos uma corrente histórica chamada pentecostalismo, que diante do racionalismo da igreja cristã, decidiu invocar o Espírito Santo para resolver o problema aí do racionalismo da igreja. E aí tudo virou uma manifestação pentecostal, né? É profecia, é línguas, é não sei o quê. E, e então, o pentecostalismo é uma característica das igrejas modernas que tentam copiar aqueles momentos históricos. Inclusive, uma pergunta que foi feita: por que que havia tanta manifestação do Espírito Santo no início da igreja e hoje não, ou pouco? Porque a igreja está começando com a força do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que iniciou a igreja. Então, o início da igreja tinha que ser a manifestação forte
do Espírito Santo, né? Mas repare, o pentecostalismo ele invoca o Espírito Santo como se fosse assim, um mil e uma utilidade para todo tipo de coisa. Se podemos falar em utilidade mal colocada, o objetivo do Espírito Santo é a santificação, não é a manifestação de milagres. Inclusive, os milagres são concessões de Deus para nosso arrependimento, para nossa correção e para nossa santificação. Mas virou um show mediático. Eu queria aproveitar rapidamente aqui apresentar a vocês a história de um santo do século, se não me engano, século XV, século XVI, São Alexander de Esvir. Era um monge lá no interior da Rússia, que ele teve uma visão, era monge, apareceram três anjos e ordenaram para ele fazer uma capela aí dedicada à Santíssima Trindade. Então eu tenho a história dele, está em inglês, mas eu queria mostrar a vocês uma coisa muito curiosa. Este homem tem mais de 500 anos. Olha, a mão dele está intacta e o pé dele. O resto do corpo não, já está, né? Este aqui está intacto. Ó, parece uma mão moderna. Então, ele lhe foi dada essa manifestação e aí então ele essa capela aí, depois podemos ver os detalhes, provocou muitos milagres, muitas curas e um movimento muito grande, né, que se criou. Então, é um mistério, né? A Santíssima Trindade é uma inspiração. Outra coisa importantíssima da doutrina da Santíssima Trindade é a questão da comunhão, a relação com Deus. Estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com as pessoas. Bom, eu não sei. Veja, não, Porfírio, repete a pergunta. Veja, o sabelianismo era uma heresia que dava, tentando explicar as três pessoas, dizia que Deus tinha três papéis. E isso era o sabelianismo. Então, era uma tentativa de explicar, né? Olha, são tantas heresias, eu realmente não conheço todas, mas, peraí, Victor Espíndola, como devemos ver o ancião dos dias? O que é isso, ancião dos dias? Não estou entendendo a sua pergunta. Olha, Victor, isso são detalhes, não, isso aí não. Ok, 10 minutos. Isso aí são detalhes, não podemos explicar tudo, Victor. Bom, mais perguntas. Eu quero saber se essa pequena explanação situou, em linhas gerais, e se for necessário, a gente no próximo encontro, continuamos trabalhando esses temas. Qual é a diferença de nós humanos? Compartilhamos a mesma natureza humana e a Santíssima Trindade. Veja, o Vitor, perdão, Serafim, a natureza da Santíssima Trindade é divina.
Nosso contato com a Santíssima Trindade se dá com Cristo, mas para termos uma relação com Cristo, nós temos que ter a santificação do Espírito Santo na nossa relação com Cristo. Inclusive, o Serafim, na homilia de ontem, eu falava exatamente sobre isso, a questão da salvação e da santificação. O corpo, a nossa natureza humana tem que ser santificada para poder ter uma relação com Deus através de Jesus Cristo. No reino de Deus, nossa relação é com Cristo. Não me pergunte como, porque aí só saberemos. Ô, Vitor, isso são detalhes. É tanta passagem na Bíblia, meu filho, que tanto simbolismo, teria que ler, parar, ler, estudar. São passagens do Antigo Testamento, não. Me manda no particular que eu vou dar uma olhada para ver o que eu descubro. Energias incriadas, muito boa. Já entramos em San Gregório Palamas. Nós poderíamos talvez estudar San Gregório Palamas, as energias incriadas na próxima aula, porque através das energias incriadas nós vamos poder ter essa relação com a Santíssima Trindade. Veja, havia uma discussão de que a essência de Deus, que nós nunca poderíamos alcançar Deus, ok? Isso é uma compreensão racional. É verdade. Deus, a essência de Deus, nós não podemos ter contato com a essência de Deus. Não tem conexão, não tem Wi-Fi, não tem roteador, não tem nada. Mas Deus se manifesta através das energias incriadas que são a graça de Deus. Por isso que a oração do Espírito Santo, presta atenção, é tesouro de bens e doador da vida. O Espírito Santo é a vida e a vida verdadeira é a santidade, porque a vida é em Deus. Então, tesouro de bens é porque o Espírito Santo é cheio de bens. Sabedoria, fortaleza, paciência, caridade, todas as virtudes são tesouros que o Espírito Santo concede. Então, as energias de Deus, as energias de Deus é que entram em contato com o homem. Tanto é, ó, tá vendo aqui esse santo? Ele foi tocado pela energia de Deus e santificado. Isso aqui tem 500 anos. O corpo dele não apodreceu, ficou intacto. Por quê? É sobrenatural. Isto aqui não tem nenhum componente químico, não tem nenhum processo médico, não. É sobrenatural. Então, a energia de Deus se manifesta. Boa pergunta. As energias incriadas, veja, incriadas é porque vem de Deus, elas existem fora do tempo, antes do tempo, a energia de Deus. Repete aí a pergunta, que tem uma parte aí. São Deus. Deus chega até nós, são totalmente Deus, com energia de Deus. Isso vem de quem? Se não for de Deus, é de quem? O objetivo das energias incriadas é a santificação do homem. A graça de Deus é energia. Veja, hipóstasis é a pessoa. Pai é uma coisa, filho é outra, espíritos são diferentes. E a energia incriada, ela procede dos três, da unidade de Deus que se manifesta. Pode vir através do filho, a cura, ou
o dom do Espírito Santo, mas a fonte da energia incriada, exatamente, a energia incriada é uma manifestação da essência de Deus. Então, veja, nós temos as questões particulares, estávamos falando aqui, a, a, a pessoa concreta, pai é uma coisa, filho é outra. Agora, a energia incriada, ela é mais expressão da natureza que é comum aos três. Então, a energia incriada é Deus, aí já não fazemos distinção, aí não tem distinção pai, filho, é energia. É o que Deus manifestou, o que Deus enviou. É como se fosse assim, o amor de Deus que chegou até nós. Energia criada é manifestação de Deus. E aí já não é pessoa, é manifestação de Deus. Ah, se vem pelo Espírito Santo, vem por Cristo, não interessa, é Deus. Por exemplo, sabedoria. Quando Deus dá sabedoria, como deu a Salomão, enfim, a outros, aos apóstolos, Pedro era um pescador. Como é que ele falava? Como é que São João escreveu aquele? Foi a energia de Deus que tocou a inteligência, ok, deles. Então, bom, o que vocês acham da gente continuar no próximo encontro com este tema, já falando de, tem muitas perguntas, muitas coisas. Vamos falar São Gregório Palamas, que justamente é, é a expressão, né, da Santíssima Trindade, né, energias incriadas, a manifestação de Deus. Então, estaríamos dentro do tema. O que acham? Podemos continuar? Ok, Laércio. Então, estamos convidados e, por favor, colocam perguntas no grupo que é para eu organizar o material do próximo encontro, para a gente poder responder, né? Ok? Combinado? Amanhã, terça-feira, é dia do Espírito Santo também. São 3 dias, domingo, segunda e terça, ok? Que Deus nos abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e obrigado pela participação, ok? E vamos combinar a próxima, ok? Boa noite.